Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, quase terminando a semana, hoje é 17 de outubro. Vamos, com a graça de Deus, meditar o Evangelho de hoje. Vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se e nada de escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que disseste às escuras será dito à luz, e o que falaste aos ouvidos dos quartos será publicado em cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão que temos hoje, Jesus ainda está naquele debate com os fariseus e com os doutores da lei. Depois desse debate, ele se dirige, no Evangelho de hoje, ele se dirige aos discípulos. E ele chama a atenção aos discípulos, adverte aos discípulos, para que eles não sejam contaminados pela hipocrisia. Jesus fala o fermento da hipocrisia. E não sejam contaminados. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é uma fala bonita, uma fala cheia de pompas, né? Mas não tem nada no interior, não tem nada de autenticidade, não tem nada de misericórdia. Só é uma fala bonita, uma fala externa. Mas o coração, como dizia Jesus aos doutores da lei, os fariseus, está como um sepulcro, cheio de ossos ressequidos, cheio de podridão. A hipocrisia é assim. Jesus então adverte aos seus discípulos a não se deixar contaminar por este fermento. Sim, precisamos pedir que o Senhor venha nos guardar. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, ciência, para que não ser deixados ser contaminados por tantas coisas que a gente vê dessa forma em torno da gente. Por exemplo, na televisão, notícias de ajuda a criança, ajuda a idosos, ajuda a tantas pessoas. Mas o que se prega por trás disso não é de Deus. O que se prega por trás disso são doutrinas erradas. O que se apresenta por trás disso são caminhos tortuosos. Então, usam-se às vezes disso para atrair e depois apresentar um caminho que não é o de Cristo. A esses, Jesus fala, que matam o corpo e nada pode fazer. Se estamos em Jesus, se guardamos nossos corações em Cristo Jesus, se vivemos a verdade, sim, os nossos corpos irão um dia, mas estaremos juntos com aquele que guarda a nossa vida, que soprou a vida em nós e nos espera um dia estar junto com Ele. Então pedimos ao Senhor que possa conservar o nosso coração a cada dia com sabedoria, discernimento e ciência. Hoje a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus toda sexta-feira e que o nosso coração possa ser semelhante ao coração de Jesus. Um coração manso, um coração simples, um coração humilde, um coração sábio, mas não sabedoria do mundo, mas a sabedoria do Espírito, um discernimento para podermos compreender, para podermos entender quando é de Deus e quando não é, e ciência para podermos falar ou entender aquilo que
está chegando a nós. E aí, se for de Deus, acolhemos, se não for de Deus, nós nos afastamos. Não podemos deixar que o fermento deste mundo, da hipocrisia, dos falsos deuses, dos falsos caminhos, entre no nosso coração, nos contamine e a gente se afaste da verdadeira vida. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia, pela intercessão desse santo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.